Olá, tudo bem? Bom, desculpa eu desviar o olhar porque eu tenho a prova aqui do lado. Então vamos falar sobre os conteúdos da prova. Na prova vai cair condicional, pretérito plusquamperfecto, verbos afetivos, interpretação de texto e textualidade sobre a temática discutida em sala de aula. Então vamos lá. Primeiro ponto, vocês vão fazer a interpretação de texto, que é um texto e a partir do verdadeiro e falso estabelecer respostas. No segundo é discutir o condicional. O que é condicional? Condicional em algum momento foi modo, hoje, em algum momento, muito tempo atrás foi modo, hoje é tempo. Tempo? Sim, tempo verbal, Por isso que é um dos tempos onde ocorre a ação. Existe uma diferença, e muitas vezes se confunde, do futuro com o condicional. Qual a diferença conceitual do futuro e do condicional? No futuro, entendo que não há nada que me impeça de acontecer se as condições estiverem postas. Por exemplo, quando eu vejo a minha esposa, besarei. Olá, besarei. Eu beijarei ela. Não tem nada que me impeça de eu beijar minha esposa. Lá besarei. É diferente de eu pegar alguém que eu não conheço na rua e sair beijando. Então eu diria, besaria uma pessoa na calle, mas tem uma condição que me impede. Primeiro, que eu estou, de alguma maneira, assediando, estou sendo deselegante, estou sendo acosador, estou sendo uma série de impropriedades que vão estabelecer um limite ético que não me permite eu sair beijando todo mundo na rua. Por isso que besaria a todos. E não besaria a todos. Então, essa terminação ria, rias, enfim, se aplica a todas as conjugações. Condicional é muito fácil. Temos fichas ali para vocês estudarem. Segunda coisa, depois disso, do condicional, nós vamos trabalhar com o plusquamperfecto. Plusquamperfecto é um tempo anterior a uma ação principal. Eu já havia comprado, já havia sonhado, já havia estudado, já havia sentido. Isso é antes de uma ação principal. Por exemplo, invitei a minha esposa a cenar, convidei ela a jantar. Então, eu havia chamado para reservar antes. Eu havia visto a notícia do local que me interessou. E como se compõe o plusquamperfecto? É um verbo composto. Verbo haver, conjugado no pretérito imperfecto, havia, havias, haviam, e assim por diante, vamos lá. E o particípio. Particípio é uma forma impessoal do verbo. Então, forma impessoal quer dizer que não é acompanhado de pronome. Você não fala assim, jo cantado. Não. Tá vendo? O particípio não dialoga com o pronome. Então, por isso que necessitamos de um verbo auxiliar no meio, e por isso que é um verbo composto. Eu havia cantado. Se eu digo só eu cantado, não funciona. E se eu digo eu havia apenas, então também temos um problema, porque aí estou apenas conjugando o verbo haver no pretérito imperfeito. Então, a segunda parte será o pretérito plusquamperfecto. Terceiro, o quarto, né, que é o quarto exercício, aqui é a seguinte. Aí eu vou colocar frases, né, frases, e vocês vocês vão estabelecer se funciona a parte pronominal, né, se está certo a conjugação pronominal. As que estão corretas, vocês colocam ok. As que não, não. Tem frases que não têm sentido, são redundantes. Então, cuidado com isso. Continuamos. Próxima. 5. Vocês vão continuar com o condicional 6. Verbo gustar. Aí que está o detalhe. Verbo gustar. O verbo gustar tem uma característica. Ele faz parte de uma família chamada verbos afetivos. Então, verbos afetivos, se entende que são verbos que de alguma maneira nos atravessam, nos incomodam, nos
sublimam ou manifestam sentimentos que realmente são importantes. Então temos o verbo gustar, encantar, fascinar, tudo se conjuga da mesma maneira, onde a concordância se dá com o objeto. Então, por exemplo, me gustan las papas fritas. Por que eu falei me gustan? Ou te gustan, ou le gustan? Porque é uma conjugação diferente. O pronome complemento direto, ou pronome objeto direto, me, te, le, nos, os, les, mas o verbo conjugar, mas aí que está o detalhe, o objeto a ser concordado. Por exemplo, se eu quisesse falar que eu gostava, ou nós gostávamos de comer uma batata, não papas fritas. Os espanhóis chamam patatas fritas, hein? E outra coisa curiosa, existe em espanhol batata. Batata seria a batata doce. Mas vamos lá. Aí seria nos gusta la papa frita. Perceberam que é a concordância com o objeto e não com o pronome? Atenção com isso. Lembrem-se das aulas. Por último, nós vamos fazer uma textualidade, basicamente uma provocação extraída do filme Ai Carmela que nós utilizamos. Desejo a todos uma boa prova. Beijos e abraços.